Senhor presidente, deputado Milton Rangel, senhoras e senhores que ainda estão nos assistindo pelas galerias, deputados, deputadas, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa, trabalhadores desta Casa Parlamentar. Senhor presidente, eu também queria participar desse debate, do debate sobre a crise e as perspectivas de superação da crise do Estado do Rio de Janeiro, provocado por esse conjunto de iniciativas que vieram à luz através de 5 decretos do governador interino Francisco Dornelles. Também acho, como oradores que já me antecederam, que o Pacderm demorou a se movimentar. O Pacderm se movimenta muito lentamente, mas acho que, na perspectiva de não desejar o quanto pior melhor, ao contrário, mesmo sendo da bancada de oposição ao governo, mas desejando que a gente consiga construir alternativas para superar a situação crítica que enfrenta o nosso Estado, evidentemente que eu considero que, ainda que tardios, há elementos que podem ser promissores em algumas dessas iniciativas. E quero tocar em alguns deles, brevemente. Não sem antes lembrar que nós não estamos tratando de uma crise econômica que vive exclusivamente o Brasil, e tampouco o Rio de Janeiro. Quero lembrar a Vossa Excelência, e aos que nos acompanham ainda, que a economia internacional, ou se quisermos, o modo de produção capitalista, enfrenta a maior crise de sua história desde a Grande Depressão do final dos anos 20 do século passado. Não é? Nós sabemos também que quando o capitalismo entra em crise, como é o caso desde os últimos 8, 10 anos aproximadamente, ele leva um certo tempo para redefinir os seus padrões de acumulação. Na crise do crack da Bolsa de Nova York, simbolizada pelo crack da Bolsa de Nova York, no ano de 29 do século passado, o modo de produção capitalista só foi se restaurando, só foi se redefinindo em termos de seus padrões de acumulação depois da Segunda Grande Guerra. Portanto, a superação da crise da chamada macroeconomia internacional não se dá de 1 ano, 2 anos, em 1 ou 2 anos. Essa crise atual que nós vivemos é uma crise que tem como epicentro, e Vossa Excelência sabe, conhece bem, a chamada crise das hipotecas do subprime nos Estados Unidos em 2008. Aquilo foi se derramando como uma avalanche, não é? E foi atingindo um conjunto de países, não apenas os Estados Unidos, mas países de economias tidas, em alguns casos, até como potentes, na Europa e na Ásia, e esses países ainda não conseguiram sair de uma situação de depressão econômica. Alguns começam a se recuperar, mas ainda enfrentam taxas de desemprego muito significativas, e as suas taxas de crescimento ainda são muito pequenas, quando não, ainda são negativas. Portanto, vivemos numa conjuntura internacional em que a economia vive um quadro de crise profunda. E no processo de redefinição de seus padrões de acumulação na atual crise, o capitalismo joga um jogo muito forte, muito acentuado em relação à economia do petróleo. Eu sempre entendi que a queda vertiginosa do preço do petróleo, a partir do último trimestre de 2014, quando batia algo em torno de $130 o barril, chegando a cair a quase 30, hoje se recuperou um pouco. Eu sempre acho que esse não é um fenômeno meramente econômico, mas é um fenômeno também geopolítico. É um fenômeno que tem a ver com a rearrumação do jogo de forças, na concertação dos países, na cena internacional. Bom, evidentemente que o nosso Estado foi atingido, nosso país foi atingido, o nosso Estado foi atingido muito severamente. Aqui nós respondemos por algo em torno de 80% da produção do óleo, e obviamente que isso se abateu de maneira drástica e violenta sobre a nossa economia, sobre os nossos orçamentos. Entretanto, apenas uma introdução aqui muito sumária, entretanto, é lógico que nós não podemos entender o problema da crise no Rio de Janeiro a partir, única e exclusivamente, da crise do petróleo, que não explica tudo. E aí eu acho importante retomar aqui alguns elementos do debate que Vossa Excelência fez, que o deputado Conte fez e outros que intervieram nessa tribuna ainda hoje, lembrando das responsabilidades originadas
num certo modelo de gestão e de desenvolvimento econômico. O Estado do Rio de Janeiro praticou alguns aspectos na sua macropolítica muito temerários, muito temerários. Assumiu um padrão de endividamento muito perigoso, né? Numa economia fortemente baseada no arranjo produtivo do petróleo. O Estado do Rio de Janeiro, e eu aqui não trato de maneira fácil, as isenções tributárias como algo que sejam um mal em si. Ao contrário, eu acho que em determinados contextos, se praticadas de forma criteriosa, elas podem sim ser indutoras de desenvolvimento econômico. Agora, o Rio de Janeiro praticou isso de maneira muito irresponsável. E eu vejo até com ceticismo, mas com algum componente de esperança, que o governador anuncie que vai se debruçar sobre a política de isenção tributária do Estado, como já alertamos aqui há muito tempo, como o próprio Tribunal de Contas alerta há algum tempo. Da mesma forma, eu quero dizer que acho também positivo, quer dizer, é potencialmente positivo, vamos ver do que vai dar, a ideia de revisar os grandes contratos do Estado. Os grandes contratos. Eu apostaria para ganhar que é preciso jogar uma lupa potente nos contratos de terceirização na área da saúde. Ali mora um conjunto de problemas gravíssimos que vem afetando, né, o orçamento fiscal, afetando o equilíbrio econômico do nosso Estado já há alguns anos. Uma opção, a meu ver, equivocada e com resultados pouquíssimo satisfatórios ou muito insatisfatórios, para ser mais incisivo, para o conjunto da população que depende do sistema público de saúde. Queria também dizer, fazendo ainda uma discussão que eu considero preliminar, que vejo com maus olhos que nos elementos apresentados pelo governador para enfrentar a crise fiscal esteja o corte do programa Renda Melhor e do programa Renda Melhor Jovem. Me preocupo com isso, porque isso significa atingir em cheio as famílias mais empobrecidas do Rio de Janeiro. Não tenho certeza, ao contrário, tenho convicção de que a gente não vai resolver o problema da crise do Estado cobrando a conta dessa crise entre as famílias mais pobres. Tem municípios desse Estado com indicadores de desenvolvimento econômico baixíssimos, sub-africanos, eu diria, e Vossa Excelência conhece muito bem. Portanto, eu acho temerário que a gente avance contra um programa de transferência de renda que nos últimos 5 anos tem permitido alguma mobilidade social para as famílias mais empobrecidas e, junto com ele também, o ataque ao programa Renda Melhor Jovem, que tem permitido para que adolescentes e jovens dessas famílias empobrecidas permaneçam e completem os seus estudos na educação básica. Então, quero problematizar este tipo de escolha. E, ao mesmo tempo, quero lembrar que esse quadro torna a vida mais difícil de municípios, e eles são poucos, infelizmente, do Estado, que vem fazendo um esforço, absolutamente hercúleo para manter as suas contas em dia e ainda por cima continuar fazendo entregas à sociedade. Quero aqui lembrar do caso de Niterói. Hoje de manhã eu participei de uma solenidade, deputado Milton Rangel, presidente do nosso expediente final, de inauguração da 19ª unidade escolar da rede municipal de Niterói no governo Rodrigo Neves, em 3 anos e meio. É a 90ª escola da rede municipal e a escola de número 19, posta em funcionamento pelo governo do prefeito Rodrigo Neves. Ora, num contexto em que o Estado vive essa situação crítica, num contexto em que os municípios estão sendo obrigados, estão sendo induzidos, estão sendo instados a assumir responsabilidades que não são deles, eu quero aqui lembrar os investimentos de grande monta feitos pela Prefeitura de Niterói na segurança pública, por exemplo. O governador do Estado entrou em contato com prefeitos, inclusive de Niterói, para ver se eles podiam assumir a gestão, o custeio dos restaurantes populares, não é? A rede de bibliotecas públicas estaduais, das chamadas bibliotecas PAC, né, estão hoje em funcionamento em função de apoios que são dados pelas prefeituras, tanto de Niterói e, nesse caso, também do Rio. Portanto, eu quero aqui dizer que o quadro crítico joga um peso ainda maior para as administrações municipais que fizeram o dever de casa, se planejaram, não deram passos acrobáticos na sua política fiscal, não praticaram de maneira irresponsável isenções tributárias, foram rigorosos, severos no cumprimento e na vigilância dos contratos,
Então, quero lembrar que isso tudo está em jogo nesse momento. Portanto, eu queria dizer que, por um lado, vejo com uma certa ponta de esperança a possibilidade de que algumas dessas medidas possam atingir em cheio problemas centrais, e lembro aqui a questão da política de isenção tributária e a questão dos contratos, muitas vezes projetados com somas absolutamente estratosféricas, mas, ao mesmo tempo, me preocupo que a gente possa ter, no conjunto das soluções vislumbradas pelo governador, a possibilidade de dar, assim, mais intranquilidade, mais dificuldade às famílias mais empobrecidas desse Estado, que nos últimos 5 anos têm contado, que mais não seja com essa política pública estatal de transferência de renda representada pelo Renda Melhor, e no caso do Renda Melhor Jovem, não só uma transferência de renda, mas, sobretudo, uma política de incentivo à permanência dos nossos adolescentes na rede pública de educação básica. Portanto, eram essas as considerações que eu queria fazer. Acho que na semana que vem, todos nós, tendo, inclusive, nos apropriado com mais vagar e com mais aprofundamento do detalhamento desses decretos, teremos condições, talvez, de aprofundar os debates. E, na minha perspectiva, eu tenho tido posturas aqui, posições numa linha crítica, mas não me furto de, em me manter na minha linha crítica, de tentar contribuir, oferecer soluções para a superação dos problemas, porque isso não é para ajudar o governo A ou B, é para tirar desta crise o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.